Esse vídeo apareceu na minha timeline, fiquei interessado, então vamos assistir, tá? Duelo Shaolin é o Jujutsu Kaisen dos desenhos. Achei essa aspas muito forte e me interessou. O canal Animatic, nunca vi esse canal, não conheço, então bora ver. Hoje em dia, uma coisa que muita gente fala é de Jujutsu Kaisen, um Isso é verdade, Jujutsu Kaisen é muito popular. anime barra mangá que por muitos é o melhor atualmente. Mistura lutas, objetos amaldiçoados, relíquias antigas, guerreiros lendários, um mal adormecido por 1000 anos que volta à vida e quer dominar o mundo. Mas tudo isso é apenas 1% do verdadeiro potencial que ele poderia ser. Infelizmente, vou ter que falar aqui pra vocês, Jujutsu copiou na cara dura um desenho que traz... Copiou! Duelo Shaolin que... é do caralho, tá? Se tu não teve a oportunidade de assistir Duelo Shaolin durante a sua infância, adolescência, eu lamento. Mas Duelo Shaolin é bom pra caralho. E o jogo de PS2 de Duelo Shaolin era bom demais também, tá? O jogo era ótimo! Tudo isso e muito mais. E de uma forma muito melhor. Eu tô falando do... Bom! Sim, bom ele desenho. mesmo. Duelo Shaolin, um desenho que eu guardo na minha memória afetiva e um dos meus preferidos da infância. Ele Esse é tinha bem bom. tudo: personagem divertido, um humor no tempo certo, lutas fodas, um sistema de poder muito bom, objetos com poderes que todo mundo queria ter na vida real. Sim, garras de tigre, eu tô falando de você. E principalmente uma história que prende a atenção, com algumas reviravoltas, mas resumindo, Cara, Duelo Shaolin, ele basicamente era muito anime. Narrativamente falando, era muito anime Duelo Shaolin, mano. Muito anime, mano. Muito bom, cara. desenho completo. Mas vamos do começo. Bem do começo, no caso. Duelo Shaolin é um desenho estadunidense criado por Chris Hui, que originalmente foi lançado pela Kids Warner Bros. E depois adquirido pela Cartoon. A Chris comentou em uma entrevista que mesmo na época que tava no hype, era animes e lutas absurdas. Então ela preferiu fazer meio que uma fusão de anime e desenho, juntando conteúdo ocidental e oriental, tendo artes marciais, A narrativa de Duelo Shaolin é muito anime, sabe, das ideias, mano. É muito foda. ação, filosofia de cada personagem e humor, mas aquele humor que é bem no tempo certo. Depois que acabou o Duelo Shaolin em 2006, a Chris, motivada pelos fãs do desenho que gostaram muito da Kimiko, que queriam ver muitos personagens como ela. Isso fez ela criar outro desenho, um pouco mais infantil, deu Lala Girls. Mais tarde, além disso, ela infelizmente fez a pior escolha que ela poderia fazer. Ela pensou: e se eu criar a continuação, ou reboot, eu não sei, de um desenho que todo mundo gostou, mas isso além de esquecer que teve um final, ou que cada personagem teve um crescimento? E se a gente esquecer tudo isso? Fazer um soft reboot ou continuação? Não sei. Colocar mais um personagem que é igual ao outro, mudar totalmente o visual clássico de personagens dos Shingon-U e fazer as lutas serem CGI. Pois é. Mas a gente Mas aí a gente ignora e finge que não aconteceu, vai né? falar disso mais tarde. Primeiro vamos falar do que é bom. Vamos falar da história do desenho. Contando com 3 temporadas, totalizando 52 episódios, Duelo Shaolin conta que desde antigamente existe o bem e o mal, que ficam duelando há mais de 1000 anos. Do lado Ainda sofro por Duelo Shaolin não ter continuação. Ainda bem que não tem, irmão. Finge que não do tem. mal tinha uma bruxa chamada Uya, que utilizava magia Uya. para tentar destruir tudo. Em contrapartida, tinha o grande mestre Shaolin, o famoso mestre Dash, que para poder equilibrar os lados, né, na luta do bem e mal, ele criou todos os Shingon-U. Olha isso, olha o tanto de Shingon-U que tem. É uma porrada de objeto, cara. Era muito legal os objetos, mano. Cara, tem mais de 100, sei lá. Mas utilizando os Shingon-U, no primeiro duelo Shaolin, o cara conseguiu selar a bruxa numa caixa, tal qual um personagem de olhos azuis aí dos animes. É claro, mano. Jujutsu Kaisen é uma cópia descarada de Duelo Shaolin, mas pouco se fala sobre isso. Que foi selado. Pois é, tô falando. Anos e anos depois passam em um templo Shaolin, agora era organizado pelo Mestre Careca, junto com um dragãozinho sereno, o Dojo. Ele tinha como objetivo treinar os próximos dragões guerreiros. Cada um teria um poder de um elemento, que poderia ajudar eles a vencer o mal e coisa arada, né? E é lá que a gente conhece nossos personagens principais. Do lado dos heróis temos o Omi, que é um cabeçudo que passou a vida inteira treinando no templo pra ser o guerreiro da água. A Kimiko, que é a guerreira do fogo. O Clay, que é um cowboy guerreiro da terra. E O Clay. meu personagem preferido do desenho inteiro, Raimundo, o guerreiro do ar. E melhor de tudo, brasileiro. E tem o melhor desenvolvimento de Carioca! personagem da série inteira. Além disso, no templo é onde ocorre se não o mais importante duelo Shaolin. É quando duas pessoas tocam no Shingon-U e uma desafia a outra, podendo apostar ou
não um Shengon. Esse duelo Shaolin que aconteceu, Pô, essa ideia deles lutarem, ter o duelo Shaolin é muito foda, mano. Era muito maneiro, era muito vai hype, acontecer é entre eu e você. Você mesmo que tá assistindo, valendo as garras de tigre. O desafio é simples: assistir o vídeo e ver se ele é válido de um like e uma inscrição humilde. Se for, você deve fazer a mão e fazer a boa, hein? Apostado? Bom. Mas vamos conhecer. E o duelo Shaolin não necessariamente era luta, né? Ele também era, tipo, desafios e etc. E quem ganhasse levava pra casa o objeto. Um pouco de cada personagem. O homem é dito como protagonista. Só perceber que a logo do desenho tem a cabeça dele não é muito difícil de Não, tem um final fechado. perceber, né? Só que por ele ter sido criado no Templo dos Monges, ele não tem muita noção de mundo ou de convívio com as pessoas. Então boa parte do tempo o cara é muito ingênuo e acredita no que as pessoas falam, mesmo que estão tirando uma com a cara dele ou mesmo mentindo. Ele também é muito orgulhoso e egoísta, a ponto de ficar chateado por alguém ser elogiado e ele não. Tanto é que seguido o cara fica aprendendo lições de humildade, porque ele é muito tancinho. Ele, por ser o guerreiro da água, obviamente xingou o preferido dele, a Orb Tsunami, por ser um de água, né? E ele pode usar livremente. Ao longo do desenho, assim como os outros, ele também vai recebendo uns power-up, como Shengon Elemental, formação Udai Netuno Água e outras coisas também. No desenho, ele é um dos que mais evolui como personagem, parando de ser tão otário como ele é às vezes. Tem também um período que ele acaba ficando mais malandro, né? Ele aprende a malandragem com o brasileiro, né? O carioca, né? O que é muito acreditar no Chase Young, que é um guerreiro das antigas que vira um lagartão, ele usa o Shengon Yoyoing Yang. Só que por conta do Shengon tá incompleto na época, ele voltou do mundo espiritual deixando a parte boa dele pra trás. E assim ele teve o arco de vilão dele, que não foi um arco em si, foi... E ele vira um gato também, né? Tipo, uns 2 episódios. Mas, pô, aqui a gente pôde ver o quão forte o homem consegue ser se ele não tivesse o limite moral pra parar ele. Conseguindo derrotar todo mundo com facilidade, pô. Sério, olha essa cara de filha da puta. Temos a Kimiko, a guerreira do fogo. Por ser do elemento fogo, ela tem o pavio curto. Não era pra ser uma piada, mas acabou sendo. Ela é a rica do grupo, que veio do Japão, e assim ela tem muitos recursos em questão de computador e tudo. Além de ser a hacker, ou melhor dizendo, a quebradora de códigos excepcional. O Shengon preferido dela é a Estrela Hanabi. E assim como o homem, ela vai evoluindo com o passar dos episódios, desbloqueando novos poderes, como March Udai Fogo, e tendo o Shengon elemental dela, o escudo de fogo Udai. Eu tô falando dela, eu vou ter que falar de um episódio que ela é protagonista, que esse episódio é uma baita sacanagem com ela. No episódio 3 da primeira temporada, titulado como Teia Confusa, o episódio 1 inteiro é os outros 3 caras zoando ela por ela não conseguir fazer as coisas porque ela é mulher, por ser muito nervosa e coisa, o famoso machismo que diz, né? Totalmente dentro do tom, né? Ocorre desde o começo do episódio, quando ela perde um duelo Shaolin pro Jack, e toda hora ela é tirada pra otária no episódio. Até pelo homem, um zero à esquerda e tá estudando sobre mulheres no livro do século XI. Sinceramente, falando que ela perdeu porque ela é mais fraca que os homens, ou falando que o Shengon que ela pegou, o pente de teia, combina com ela porque é um acessório feminino. Sério, tá maluco. E o Raimundo é o que mais fica tirando onda com a cara dela, fazendo até a aposta. Pelo menos nesse episódio a gente tem o primeiro vislumbre do Shengon mais foda que tem. Garras de tigre. Esse aqui é o melhor. Continuando, temos o Clay, o guerreiro da terra. Um cowboy texano. Ela sofre, irmão. Que vive na serenidade, sempre na calma e pá, mas também forte pra caramba. O pai dele é dono de um rancho texano e ele possui uma irmã, a Jessie, que é líder de uma gangue de moto. Tanto é que um dos episódios ele volta pra ir visitar ela e o pessoal, né? E acaba deixando um Shengon com ela, as asas de Tanabe. E é muito foda ver ela simplesmente voando por aí. Ele também vai evoluindo com o tempo, tendo seu próprio Shengon. Ele tinha uma luva, eu acho, uma manopla, elemental, uma o Big assim. Bang Boomerang. E a formação Cratera Udai Terra. Além disso, por causa do elemento dele, o Shengon preferido dele é o Punho de Tebigong. E agora, a gente tem ele, o personagem que me motivou a fazer o vídeo, Raimundo Pedrosa. O Raimundo no desenho sempre parece meio malandro, sempre tirando onda com todo mundo e taxado de preguiçoso às vezes. Mas a maioria dos episódios mostra que ele tá disposto a fazer de tudo, sendo treinar mais que os outros, estudar mais que os outros, mas ele vai superar os limites dele. Antes de entrar pro mundo do karatê, magia e coisa arada, ele era um artista de circo, mas ele quis mudar a vida dele. Uma coisa dele é que ele é um safado. Às vezes ele deixa o emocional dele falar muito mais forte. Como no episódio que não era pra usar nenhum Shengon, devido ao cometa que tava passando. Mas ele usa o Garras de Tigre pra salvar um pessoal que tava em perigo no Brasil, porque parte desse meteoro caiu lá. Ele usando o Shengon, meio que ele foi possuído por ele, e começa a ser possuído por outros, virando uma espécie de Mala Malajong e deu no que deu. Além disso, ele tem o próprio arco de vilão. Quando os guerreiros vão trocar a faixa pra mostrar que subiram de ele é muito mengo, isso é verdade, cara. Tem que ser nível e aprenderam com os erros, ele
ele é o único que não ganha. E pra melhorar, o Homem ainda fica atirando ele pra Loki depois disso. Nisso, o Raimundo pensa que os esforços dele não valeram a pena, que ele não tem motivo pra estar ali. Com isso, a Uya vê uma oportunidade, tentar recrutar o Raimundo pro lado dela, prometendo 1000 coisas pra ele. Que assim que ela assumisse a forma verdadeira dela e tivesse o controle da Terra, ele receberia tudo. E de início ele até fica tentado a fazer isso, mas o que realmente faz querer ele se juntar a ela é quando ela promete que ele vai ser o guerreiro mais forte e ter o reconhecimento que ele merece. A partir daí, o Raimundo, além de roubar alguns Shengon do templo e derrotar o pessoal muito fácil, ele ainda ganhou um duelo Shaolin contra o Jack, conseguindo o espelho reverso. Nisso, ele tinha a receita para poder transformar o Uya de volta em humano. Por ela ser um fantasma, ela precisaria de algo que invertesse isso. E juntando a cauda da serpente, que te transforma em fantasma, com o espelho reverso, acontece isso. Brasileiro, né? Tinha que ser. Ai, rabuda essa fantasma. Loucura isso. Assim a gente consegue sentir a vibe maligna dela e o quão poderosa ela consegue ser. Mesmo que depois, nas outras seasons, ela vire só um capacho do Chase Young. Aqui ela realmente bota medo e mostra o quão foda o desenho consegue ser, tanto em quesito de arte, quanto no que ela consegue transmitir. Sério, olha isso. Todo visual deturpado, muito foda. O Raimundo depois... Idêntico a Jujutsu, literalmente Jujutsu Kaisen, né? Igual o Sukuna, né? É a mesma... né, a tensão que ele passa, ela também passa. No final, né, ele se arrepende e ajuda os outros a derrotarem ela e selar ela de novo na caixa. Nisso ele começa a treinar mais pra tentar se destacar e melhorar. Ele até engana mais tarde o pessoal, fingindo que ele se corrompeu de novo e virou maligno, mas isso foi só pra conseguir derrotar um dos vilões, o Hannibal Bean, famoso Jerry o Feijão. O fato dele ser BR e, tipo, diretamente da história, porque às vezes quando o desenho é dublado, ele acaba pegando umas referências daqui e dali, mas nesse caso, na história mesmo original, o Raimundo é brasileiro, tendo toda a representação, dando importância pro pessoal daqui. E foi, pô, pra mim, um dos primeiros desenhos que eu vi na época que teve um brasileiro no desenho. E isso pra gente é... Mas isso aí eu nem lembrava, eu só fui notar isso depois de um tempo, mano. Eu fiquei tipo, caralho! Muito massa, tá ligado? A gente se identifica de certa forma. E falando em dublagem, esse desenho, a dublagem é muito boa. Tanto o jeito de falar, quanto as expressões, tudo adaptado. As vozes encaixam bem. Sério, dá uma olhada. Meu golpe da Lotus acaba 0,3 centímetro para a esquerda. Caramba! O brasileiro arriou as calças do carequinha. O brasileiro arriou as calças do carequinha. Quero dominar o mundo! O mundo todo! Não só uma parte, não só a Islândia ou Fiji! Eu quero o mundo todo! A partir daqui eu vou tratar mais do final do desenho. Então... o final que é bom. Não vai ter muito spoiler. No final, é proposto que cada um tem que pensar no que fazer para alcançar a paz mundial ou como melhorar o mundo. E quem conseguiu uma resposta válida poderia se tornar o líder dos guerreiros. Só que o homem caga tudo. Utilizando as areias do tempo, que é um Shengon que permite viajar no tempo, ele volta e impede o Chase Young, que foi um guerreiro antigo muito forte, de ser corrompido. Fazendo isso, ele desencadeia uma sequência de eventos fudidos, em que fica dividido em duas linhas do tempo. Uma, no futuro, em que o Jack consegue alcançar o sonho dele de se tornar um imperador supremo maligno, porque sem o Omi, eles estavam sem o quarto elemento deles. Ele até tenta consertar as coisas de novo, só que ele caga de novo. Ele tenta salvar o time antigo dele, que aqui tá velho, só que eles tentam se sacrificar para conseguir as areias do tempo pro Omi voltar e repetir, tentar fazer tudo de novo. Só que nisso tem a segunda linha do tempo, a do passado. Nisso, quando ele volta no tempo e tenta salvar o Chase Young, outro dos estudantes acaba sendo corrompido. E quando ele volta, todo mundo é fazendeiro e não consegue lutar contra o mal. Até que chega o Omi e explica, pô, toda a situação, que eles conseguem consertar, conseguindo dar um ponto final nisso tudo. E é aí que eles conseguem chegar no último duelo Shaolin do desenho, em que o Raimundo desafia o Jerry Feijão pra um Jerry o Feijão, grande personagem, tinha esquecido dele. Duelo Shaolin quádruplo em equipe, apostando todos os Shengon deles contra os dos vilão. E vira um duelo absurdo dos 4 guerreiros contra o Feijão, a Uya, o Chase Young, que se corrompeu de novo, e o outro aprendiz do Grande Dash, que também estava corrompido. No duelo final, eles têm que salvar o dojo que tá no topo da torre. E o Raimundo, numa cena mesmo apanhando de todos os 4 ao mesmo tempo, ele consegue derrotar eles, superando as dificuldades, os empecilhos e conseguindo se sacrificar para derrotar os 4, pro homem poder terminar e ganhar o desafio. No final eles conseguem resolver e é escolhido o líder, aquele que se tornaria o guerreiro Choco. E deu a lógica, né? Pô, Raimundo mostrando. E o Wang, ele fica meio que na merda, né? Na época eu falei, caralho, Raimundo,
Homem, né? Ang, ó. Tô trocando os personagens. O homem, né? Ele fica meio que na merda, né? Que tipo, eu treinei a vida toda pra poder ser, e quem foi o Raimundo e tal. E na época eu era criança, eu fiquei tipo meio confuso, mano. Tipo, caralho, cara. O homem, porra, a vida toda do moleque era treinar. Esse Raimundo, filho da puta, foi vilão e os caralho, e agora ele conseguiu e tal. Aí hoje em dia eu consigo entender, né? De fato. Também que ele evoluiu e se mostrou como líder. E o homem, pô, mesmo triste, ele reverencia o Raimundo e fica feliz pelo amigo ter alcançado esse grau de força e responsabilidade. No final, a gente até tem um vislumbre que as coisas podem ficar um pouco mais complicadas, já que a última cena é os 4 tentando bater em todos os vilões do desenho. E o desenho acaba. Obviamente, isso é só um breve resumo, mas tem muito mais coisa no desenho, coisa que a gente... E daí saiu o roteiro de Kung Fu Panda, que aspas bonita, é exatamente isso. Consegue ver que é muito foda. Um estilo de arte totalmente diferente, que quando eles encostam ao mesmo tempo no Shengon, né, que é o duelo Shaolin, e vão pro duelo, fica toda uma estética meio surrealista, todo duelo é único, parecendo muito cada duelo uma expansão de domínio. Além disso, o desenho sabe equilibrar muito bem o humor e a história séria, fazendo os dois muito bem, sem falar da progressão de personagem, que eles evoluem muito, e tudo condiz com a história mesmo, né. Obviamente uma história de heróis não é nada sem vilões, e aqui a gente tem alguns, igual eu falei anteriormente, tem a Uya, que é uma maldição selada há mais de 1000 anos. Tem o Chase Young, que era um dos discípulos do Mestre Dash, e acaba se corrompendo graças ao Hannibal Bean, um feijão fudido que consegue escapar de outro plano que estava preso na dimensão Yin Yang. Mas sem dúvidas o melhor vilão é o Jack Spicer. A gente conhece ele no início. Um grande filho da puta. E ele é um cara meio excêntrico, que se alia ao Uya, e o plano dele é se tornar o vilão mais foda que existe. Pra isso ele constrói robôs, tenta roubar coisa, blá 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 blá. Só que além disso tudo, o cara tem carisma. Ele é muito engraçado. Eu lembro dele, mano. Ele é bem carismático mesmo. É um grande vilão, mano. Eu fico triste que ele não mostrou, né, o Wang, ó, de novo. O Homem Gato. O Homem Gato foi forte. E ele tem aquele jeito meio vilão bobão, sabe? Que é muito bom. Além disso tudo, né? O Shengon preferido dele é o bastão do macaco, que te transforma num macaco. E um dos episódios que eu lembro que eu mais curti é quando o Jack passa muito tempo. Mas é muito tempo com o bastão do macaco. E quanto mais tempo tu usa, mais tu vai parecer um macaco. Agir como um. E depois de conseguir a língua de Saipin, que é um Shengon que consegue controlar animais, ele consegue controlar um exército de macaco verde. E derrota todo mundo. Só que no final, por causa que ele fica muito tempo com o bastão do macaco, ele perde o raciocínio, ele fica só com os instintos de macaco e por isso ele perde. Além desse desenho foda, o duelo Shaolin já teve presente em outras mídias também. Ele teve um jogo de carta TCG. Ah, isso eu não sabia. Eu só sei do jogo de PS2 que eu cheguei a jogar. Era um bom jogo, inclusive. Era bem legal o jogo. Tem 4 tipos de carta: guerreiro, vilão, mestre e Shengon. E os 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Em que o jogo tenta simular um duelo Shaolin. E quando o cara ganha 4 duelos, o jogo acaba. É um conceito muito da hora por se tratar de um jogo de carta. Mas eu acho meio difícil. Eu acho que não deve ter dado muito certo. Carta de um desenho. E além disso, trazer alguns Shengons únicos e originais do TCG. Também não podia faltar um jogo, né? Esse daí foi muito forte, tá? Esse joguinho aí de PS2 foi forte. Que eu joguei muito no Play 2. Em que as fases eram sempre divididas em 2 ou 3 partes. Em que a primeira era sempre enfrentar robôs ou inimigos genéricos, até encontrar as 3 partes do pergaminho, em que iria revelar o Shengon 1. E a outra parte era um duelo Shaolin, em que se tratava como se fosse um minigame, assim. E a cada progresso no jogo, tu ia desbloqueando novos Shengon 1 pra poder usar, tanto nas primeiras partes da fase, quanto nos duelos normais. O jogo, querendo ou não, se torna meio repetitivo, mas por conta dos desenhos, às vezes, nem vê o tempo passar. E zera rapidinho. E agora falar dele, do famigerado Duelo Shaolin Chronicles. Como eu falei lá no início do vídeo, a criadora, depois de todo... Sendo sincero, eu nem sabia que o Duelo Shaolin ele tinha um outro desenho, tá? Uma continuação, sei lá. O sucesso teve a brilhante ideia de um soft reboot ou continuação, sei lá o que é. Na minha opinião, não funciona nem um pouco, tendo a história já toda fechadinha do desenho clássico e veio esse pra atrapalhar. Tanto é que muita coisa fica solta, tipo, o Raimundo nem era mais o líder nesse novo desenho, nem nada, e todo o crescimento de personagem, evolução, pega isso e joga no lixo. Tem o lance deles irem atrás dos Shengon, só que é o Shengon antigo, mesmo tendo nomes diferentes por causa de copyright, né, que mudou de estúdio, mas são os antigos, então, pô, não faz sentido eles terem que ir atrás deles de novo, é, tipo, tudo muito nada a ver. Teve a troca também do estilo de arte, que eu não sou muito fã, pode agradar outras pessoas, mas como eu tô apegado à nostalgia, eu não curti tanto não. E, cara, sei que é muito barato, mas comparando com o anterior, olha isso, todos os duelos Shaolin, que antes eram algo especial e único, viraram duelos 3D de CGI, com umas luzes que parecem um filme do Tron, me perdoa, mas é muito feio. Eu nem sabia dessa porra, mano, tipo...
Agora, na verdade, revisitando a minha mente aqui, eu lembro desse homem de óculos, que eu acho que é primo, irmão do homem, sei lá, alguma coisa do homem. Mas eu não sabia que os duelos Shaolin, eles eram em CGI, mano. Que loucura, mano. Que horroroso. Muito feio. Pra trazer um frescor pra série, eles trouxeram um personagem novo. O famoso Ping Pong. Parecendo um irmão perdido do homem. E, tipo, por quê, tá ligado? Tanto personagem que eles poderiam ter pego lá do clássico pra colocar como quinto membro. Talvez até o Jack, sei lá. Do caralho. Um novo aluno. Ou o Armando Clay, ou, pô, que tal o Germaine, que era um personagem muito massa. Um cara que era de Nova York, que depois de ele amigar com o homem, ele até vai treinar com eles no tempo e obviamente trair eles, mas depois fica tudo sereno. Sério, ia ser muito foda. Mas não, a gente tem o Ping Pong, um cara que com um elemento de madeira, querendo ou não, ele é tratado como o personagem principal dessa catástrofe, que nem sabe o que ela quer ser. Um reboot? Uma continuação? Um spin-off? Não sei, nem ele sabe. Até tentei ver esse vídeo aqui pra ver se eu entendia, mas não, eu continuo sem entender. Apesar disso, o clássico, pelo menos esse, horroroso essa porra. Sim, vale você assistir. Acho que em geral esse desenho é real uma nota 9, tendo um único pesar ser meio repetitivo às vezes. Mas depois que tu se apega aos personagens, só vai. Além de ter toda a representatividade brasileira e tudo. Esse desenho é muito bom. E um dos melhores da época, caso não tenha assistido. Tenta dar uma chance, tenta chegar pelo menos até o final da primeira temporada. Garanto que não vão se arrepender. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de dar aquele like humilde e a inscrição para fortalecer. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Caraca, excelente vídeo, hein? Eu gostei do canal. Vou me inscrever aqui. Bom canal, bom vídeo, tá? Gostei bastante, tá? Adorei, adorei, adorei. Da mesma forma que eu adorava o Duelo Shaolin, mano. Bom.